Fala pessoal, aqui é Abner do canal Devoluta. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso curso de gestão de projetos aqui do canal. É a nossa quarta aula e nós vamos falar um pouco mais sobre o gerenciamento do escopo. Bom pessoal, para essa aula de hoje eu separei 4 tópicos para a gente conversar aqui. O primeiro, como sempre, para quem tem assistido as aulas aqui do canal já sabem que eu gosto de fazer um relembrando, para a gente ver as coisas que a gente já viu no passado, dar uma relembrada e usar como base para o nosso aprendizado de hoje. Vamos falar sobre o gerenciamento de escopo de uma forma geral, um pouco das definições, o que significa, etc. Vamos olhar um pouco de cada processo de trabalho e vamos ver os futuros conteúdos de gestão de projeto do canal. Também é outra coisa que eu sempre faço aqui. Bom, sem mais delongas, para quem não assistiu meu vídeo sobre as áreas de conhecimento de projeto, vou deixar o link aqui em cima, mas essa imagem eu tenho usado e vou usar em todos os outros vídeos que a gente vai falar sobre um pouco mais sobre as áreas de conhecimento, mas o motivo de eu usar ela pela forma como eu expliquei cada área, acho que faz super sentido. O escopo é um dos 4 principais, como eu já disse, 4 principais áreas de conhecimento, e está nesse triângulo por causa das restrições que a gente já explicou no último vídeo. Mas o que é escopo, né? A gente até falou um pouco sobre isso quando a gente falou sobre essa área de conhecimento. Escopo é o trabalho que precisa ser executado para entregar o seu projeto. Então, escopo é exatamente o que você precisa fazer, é o que, certo? E entrando um pouco mais nessa parte de gerenciamento de escopo, pessoal, eu gostaria de lembrar vocês mais uma vez que a forma como eu faço esses vídeos e como eu estou tratando esse curso é baseado na metodologia do PMI, mas o PMBOK ele traz uma abordagem um pouco diferente, ele traz muito mais detalhes quando ele explica sobre os processos, né? Eles têm uma metodologia de explicar as entradas do processo, as ferramentas e metodologias para você executar tal processo e as saídas esperadas pelo processo. Aqui eu estou falando um pouco sobre cada processo desse, o que realmente a gente faz e quais são as saídas esperadas. Então, eu não vou falar sobre as entradas e sobre as ferramentas, eu vou falar um pouco mais sobre as saídas, tá? Para começar, o gerenciamento de escopo, existem 6 processos de trabalho, tá? Dentro do gerenciamento de escopo, dentro dessa área de conhecimento. E são eles: planejar o gerenciamento do escopo, coletar os requisitos, definir o escopo, criar EAP, validar o escopo e, por fim, controlar o escopo, tá? Como eu sempre venho tentando fazer, a gente está sempre tentando correlacionar as áreas de conhecimento com as fases do projeto. E aqui no escopo especificamente, a gente só vai ter 2 fases, a gente só vai ter processo de trabalho em 2 fases. A primeira vão ser os 4 primeiros processos aqui que estão dentro da área de planejamento, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre eles depois. E os próximos 2 são de monitoramento e controle. Então, a gente vai executar processos de gestão de escopo apenas nas fases de planejamento e de monitoramento e controle, tá? Outra coisa que eu quero frisar para vocês, antes da gente entrar nos detalhes desses processos, é que em projetos o termo escopo ele pode se referir a 2 coisas. Primeira, o escopo do produto e a segunda, o escopo do projeto. Mas sabe, qual a diferença entre eles? Bom, eu posso desenvolver ou trabalhar em um projeto, né, que tem como objetivo entregar um celular. O celular é o meu produto, então eu tenho que entender e vou entrar em todos os processos do escopo do meu produto. Mas eu também tenho que entender como eu vou executar esse projeto. Então tem tanto o escopo do produto quanto o escopo do projeto. Ficou claro? Então, bora lá que a gente tem bastante coisa para falar hoje. Entrando aí no nosso primeiro processo dessa área de conhecimento de escopo, a gente tem o planejar o gerenciamento do escopo.
Como eu disse na aula anterior, né, que a gente tinha o plano geral do projeto, né, que eu chamei até de manual do gestor de projetos, cada área de conhecimento vai ter o que a gente chama de planejamento do gerenciamento de tal área. Nesse caso, planejamento do gerenciamento do escopo. O que isso quer dizer? O que esse processo é responsável? Esse processo é responsável por identificar e definir como serão gerenciados e executados cada um desses processos. Então, esse processo, eu diria que é só o como a gente vai gerar e executar os próximos processos que estão por vir, certo? Ficou mais claro? Então, toda a área de conhecimento vai ter sempre como primeiro processo o planejamento daquela área de conhecimento, que você tem que planejar o como você vai entregar, né, os seus processos dentro daquela área, tá? Quais são essas saídas, né? Quais são as saídas de planejar o gerenciamento do escopo? A primeira a gente vai gerar um plano de gerenciamento do escopo. Para quem viu a última aula sobre gerenciamento de integração, a gente tem um plano geral que vai construir todos os planos de cada área de conhecimento, que é exatamente o que eu estou falando agora. Então, a gente tem que, como saída desse processo, a gente tem que ter um plano de gerenciamento do escopo. E o que tem que ter dentro desse plano? Primeiro, o processo de preparação da declaração do escopo de projeto. Então, como que a gente vai fazer essa declaração do escopo do projeto. O processo que possibilita a criação da EAP a partir da declaração do escopo do projeto detalhado. Então, de novo, como que você vai criar a EAP. Então, como você vai vendo, é exatamente isso. É o como fazer cada processo desse que vão vir daqui para frente, tá? Aí a gente tem o processo que define como linha de base do escopo e o processo que especifica como será obtida a aceitação formal das entregas do projeto. Então, esse é muito importante. Quando a gente montar esse plano de gerenciamento do escopo, a gente tem que ficar claro como é que a gente vai garantir que as entregas vão ser concluídas. Mas, de novo, tudo que a gente fizer nesse processo é só um planejamento, é só um como a gente vai executar os outros processos. Além do plano de gerenciamento do escopo, outra saída que está dentro desse processo é o plano de gerenciamento dos requisitos. A gente vai ver um pouco mais para frente, vai ser o nosso próximo processo, que dentro do escopo a gente tem que coletar os requisitos, e os requisitos são muito importantes. Então aqui a gente também tem que ter um plano de gerenciamento dos requisitos. E aí, dentro desse plano, o que a gente vai ter? De novo, como, está sempre o como aí. As atividades dos requisitos são planejadas, acompanhadas e executadas. Como que a gente vai mapear as mudanças necessárias a partir do que a gente viu do escopo, a partir do monitoramento do escopo, a partir do monitoramento dos requisitos. O processo de priorização dos requisitos, como é que a gente vai priorizar isso. As métricas que serão usadas e os argumentos que justificam o seu uso. Por fim, uma estrutura de rastreabilidade que reflita quais atributos requisitos serão capturados na matriz de rastreabilidade. Não se preocupa muito com essas definições agora. Como ele é o plano do que como que a gente vai fazer os outros processos, a gente precisa entender um pouco mais dos outros processos para realizar esse plano. Mas quando você entender, você vai estar apto para, quando começar um projeto, você montar o plano de como você vai fazer esses outros processos. Tá? Esse é só o primeiro processo. Então vamos pular para o próximo processo, que é coletar os requisitos. Tá? O que significa esse processo? O que tem como objetivo? Coletar os requisitos é o processo de determinar e documentar, principalmente, gerenciar necessidades e requisitos das partes interessadas a fim de cumprir um objetivo. Então, requisitos. O que são esses requisitos? Basicamente, no dia a dia, né, no mundo real de projetos, você, como gestor, vai sentar com a parte interessada, as partes interessadas, né? Vai ser o seu cliente e as pessoas que estão ali ao redor, mas principalmente o seu cliente, e você vai ouvir quais são os objetivos dele. E a partir daqueles objetivos, você vai linkar esses objetivos em requisitos. Tá? Então, para esse processo, agora que a gente entende um pouco melhor o que a gente faz dentro desse processo, quais são as saídas, né, que são esperadas a partir desse processo? Primeiro, documentar os requisitos. Como eu disse aí na nossa definição,
essa é uma parte muito importante desse processo. Além de ouvir e entender os requisitos das partes interessadas, né, os objetivos do nosso projeto, a gente tem que documentar, porque para garantir que todo mundo está de acordo, né, assinando, documentando sobre quais são os objetivos desse projeto. Tá? Então tá aí, os requisitos podem começar, né, isso aqui é só, eu sempre vou colocar dessa forma, tá pessoal? Vou falar qual é a saída e o que é esperado um pouco dentro dessa saída. Então, dentro da documentação de requisitos, o que a gente tem? A gente pode detalhar, a gente pode colocar esse requisito em alto nível ou entrar um pouco mais em detalhes, né, com mais informações de como eles vão ser concluídos. Principalmente, os requisitos não podem ser não ambíguos, né? Então eles têm que ser mensuráveis e passíveis de teste. O que isso significa? Quando a gente definir os objetivos, os requisitos com as nossas partes interessadas, tem que ser requisitos palpáveis, né? Que conseguem ser medidos. E eles podem ter classificações. Quando a gente for fazer a nossa matriz de requisito, né? Documentando os nossos requisitos, a gente pode dividir esses requisitos em, por exemplo, requisitos do negócio, né, requisitos das partes interessadas, requisitos do projeto, requisito da qualidade. Então, você vai ouvir todo mundo, mas como eu disse, os principais são as partes interessadas, né, o cliente, para você entender o real objetivo daquele projeto. Ou então, também a nossa empresa, porque a gente quer entender como que a nossa empresa, né, quais são os objetivos do negócio com aquele projeto. Então, está tudo dentro desses requisitos. Sempre liguem requisito a objetivos, tá? Para ficar mais claro para todo mundo. Outra saída, como eu disse, é a matriz de rastreabilidade dos requisitos. Tá? O que é isso? A matriz de rastreabilidade dos requisitos é uma tabela que liga os requisitos do produto e do projeto desde suas origens até a entrega. Então, é onde você vai rastrear, né? Por isso que a matriz de rastreabilidade é como você vai rastrear esse requisito, desde onde ele surgiu, baseado em quais objetivos, baseado no pensamento de quem, até quando o que precisa ser entregue para satisfazer esse requisito. Eu, particularmente, nunca trabalhei, nunca desenvolvi uma matriz de rastreabilidade, mas eu já ouvi falar que tem muita gente que usa, dependendo da complexidade do projeto. Então é bom vocês saberem. Bom, de novo, coletar os requisitos, a gente precisa documentar os objetivos, ouvir as partes interessadas, entender os requisitos gerais do projeto, documentar e montar nossa matriz de rastreabilidade. Eu quero começar com vocês aqui para facilitar esse entendimento geral do gerenciamento de escopo, um exemplo. Então aqui eu trouxe, dentro desse processo de coletar os requisitos, imagina que você está reformando uma casa e o projeto de reformar a casa, e você tem como objetivo trocar o encanamento e repintar a cozinha. Então quando a gente define nossos objetivos, a gente define nossos requisitos. Né? A gente vai definir o encanamento que precisa ser, qual cor que vai pintar a cozinha. Então, baseado nos objetivos, a gente vai entender e vai entender os nossos requisitos. Né? A gente vai linkar os requisitos a esses objetivos de forma que a gente consiga entregar. Montei aqui só um exemplo bem simples, só para a gente ter uma ideia e vai servir de ajuda lá na frente para a gente entender os outros processos. Entenderam, pessoal? Vamos para o próximo. Nosso próximo processo de trabalho, o terceiro, é definir o escopo. Antes de entrar nesse processo, eu quero falar para vocês que é o seguinte: a gente já viu o primeiro processo, que é planejar como fazer todos esses outros processos, né? Como gerenciar e executar esses outros processos. E os próximos três, que é o criar requisito, que a gente já viu, definir escopo e criar EAP, eles estão todos dentro da mesma fase, que é de planejamento, e eu diria que eles dependem um do outro. Por quê? Você primeiro coleta os requisitos, você define o escopo, e a partir do escopo você monta a EAP. Vamos voltar nisso depois, tá? Só quero que você entenda essa lógica, e vocês vão entender lá na frente porque eu estou dizendo que ela é sequenciada. Tá? Mas o que é definir o escopo? Tá? Definir o escopo é o processo de desenvolvimento de uma descrição detalhada do projeto e do produto.
Então, a gente vai ouvir o cliente, pegou os objetivos, os requisitos, a partir disso a gente precisa montar o trabalho que a gente precisa ter para entregar esses requisitos, para entregar os objetivos do projeto. E quais são as saídas desse processo de trabalho? Primeira, óbvio, a descrição do escopo do produto. Então, principal de tudo, a gente tem que descrever detalhadamente qual o escopo daquilo que está esperado no final, né? Como eu dei o exemplo do celular, a gente tem que escrever qual é o escopo do celular que é esperado no final, tá? Principal, as entregas. E aí, como eu disse, toda vez que eu falo de definir o escopo, eu estou falando de entregas, né? Porque é uma linha do tempo, é uma sequência de atividades, é uma sequência lógica, né? A gente monta os requisitos e objetivos, transforma isso em entregas. Por quê? São entregas, são coisas que eu preciso entregar para cumprir esse objetivo, tá? E aí eu volto até com o exemplo que eu já tinha mostrado anteriormente. A gente definiu nossos objetivos, dentro das entregas a gente vai detalhar um pouco mais, né, o que precisa ser entregue, o que precisa ser entregue para atingir os objetivos, para atingir os requisitos. Então aí a gente tem o que a gente também chama de grupos de trabalho, contratação, encanamento, pintura e finalização. Lembrando do exemplo que a gente deu, essas são as entregas para cumprir os objetivos, para cumprir, né, os dois objetivos que a gente definiu anteriormente. Além dessas duas saídas, a gente tem os critérios de aceitação, que é muito importante, e eu falei isso na fase de planejamento. A gente tem que definir nessas entregas quais são os critérios de aceitação do cliente, né? Então, quando você completa determinada entrega, o que te garante que você completou? São os critérios de aceitação. E, por fim, as exclusões do projeto. Essa é uma parte muito importante que a gente acaba deixando de lado na correria algumas vezes, mas eu já utilizei na minha carreira, tenho experiência com exclusão de projeto, e basicamente a gente tem que definir o que não está incluso dentro do nosso projeto. Então, essas são as saídas do nosso processo de definir o escopo. Então, a gente coletou os requisitos, definiu os nossos objetivos, montamos aqui o escopo, né? Detalhamos qual é o escopo do produto, montamos as entregas necessárias para cumprir os requisitos, definimos dessas entregas os critérios de aceitações e o que não está incluso dentro dessas entregas, dentro desse escopo, dentro desse projeto. Beleza? Agora a gente vai para a terceira parte que eu falei, que é o criar a EAP. O que é EAP, primeiramente, né? EAP, a sigla EAP significa Estrutura Analítica de Projeto. O que significa? É a gente detalhar um pouco mais o escopo e isso ficar visível para a gente. É o processo de subdivisão das entregas de trabalho em componentes menores que podem ser gerenciados. Então, a gente vai pegar as entregas que a gente definiu na última parte e agora a gente vai detalhar no menor nível possível para transformar isso em trabalho, em tarefa. Então, como eu disse, esses três processos estão linkados, porque você define os objetivos e os requisitos. A partir disso, você define suas entregas, detalha quais são os critérios de aceitação e o que não está incluso no projeto. E agora você vai detalhar as atividades que você precisa executar para entregar os grupos de trabalho que a gente viu anteriormente. Então, vamos voltar ao nosso exemplo para ficar um pouco mais claro. A gente tinha o nosso projeto da reforma da casa, certo? A gente tinha os nossos objetivos que a gente viu. Lembrando, o primeiro passo, né, que era coletar os requisitos. Então, a gente definiu os dois objetivos, que era trocar o encanamento e repintar a cozinha. Com base nisso, a gente definiu os nossos grupos de trabalho, que são as nossas entregas, que são a contratação, encanamento, pintura e a finalização. E com isso tudo definido, agora a gente vai pular para a etapa da EAP, que é o quê? Eu já tenho esses grupos de trabalho aqui, né? Eu já tenho esses grupos de trabalho que eu defini, que são as minhas entregas, e a partir delas eu vou montar as minhas atividades, né? Os grupos de atividade dentro das minhas entregas. Fez sentido, pessoal? Viu como é que é uma sequência esses três processos?
Então, tem as nomenclaturas, né, que a gente fala, quando a gente trata de EAP, a gente normalmente trata elas de uma nomenclatura. Os grupos principais, que são as entregas, vão ser números inteiros e as atividades embaixo deles vão ser sequenciais a isso. Então, vão ser 3.1, 3.2, 3.3, igual a gente está vendo no exemplo da pintura. Então, acaba que a nomenclatura vai ficar desse jeito aqui. Beleza? Entendemos a EAP também? Então, quais são as saídas desse processo? De novo, a EAP, com certeza, a gente montou essa EAP. Os pacotes de trabalho, né, que são parte da EAP. Os pacotes de trabalho é o quê? Na minha entrega de encanamento, quais são os meus pacotes de trabalho para entregar o encanamento? Os pacotes de planejamento, que é basicamente como você vai fazer esses trabalhos, essas tarefas, e o dicionário da EAP. O dicionário da EAP, pessoal, eu acho muito teórico. Eu já vi projetos usando, eu nunca usei, nunca desenvolvi uma, mas o dicionário da EAP é basicamente o quê? Para cada caixinha dessa da EAP no gráfico, a gente vai descrever o que aquela atividade significa. É basicamente isso que é o dicionário da EAP. De novo, eu nunca vi muita utilidade para ele. Então, entenderam, pessoal, como essas 3 atividades do planejamento vieram sequenciais? A gente definiu os nossos requisitos e objetivos, definimos o escopo detalhado do produto, os critérios de aceitação e as entregas para satisfazer os nossos requisitos. E depois que a gente definiu nossas entregas, a gente entrou nos detalhes das atividades, montamos o nosso pacote de trabalho e a nossa EAP. Beleza? Então, com isso, a gente fecha a nossa fase de planejamento. Os processos de gestão de escopo para dentro da fase de planejamento. Agora a gente vai entrar os processos de trabalho da fase de monitoramento e controle. O primeiro é o validar o escopo. Tá? O que é? Validar o escopo é o processo de formalização da aceitação das entregas concluídas do projeto. Então, o que a gente quer garantir com isso? Baseado nas coisas nas entregas que a gente montou e a gente definiu os critérios de aceitação, quando a gente completar essas entregas, a gente precisa sentar com o cliente, né, basicamente, e garantir que eles aceitaram aquilo de alguma forma. Ou então, se a gente entendeu que a gente concluiu aquela entrega, mas o cliente está achando que não, aí a gente vai ter que voltar, de repente isso vai gerar uma mudança, a gente vai ter que reavaliar as coisas que a gente executou, e aí vou entrar um pouco mais no detalhe disso, mas é basicamente isso. Validar não é simplesmente, beleza, gerei o aceite, está tudo certinho. Mas também, se caso o cliente não aceitar, né, não entender que você atingiu aquilo, é você ver o que mais precisa ser feito, se for uma mudança, começar o processo de mudança. Mas é basicamente isso. Fica com isso em mente. Formalizar a aceite das entregas concluídas do projeto. Tá? Quais são as saídas desse processo? Primeiro, as entregas aceitas, óbvio, é o que eu disse. Segundo, informações sobre o desempenho do trabalho. Nesse caso eu coletei a entrega, mas o cliente ficou totalmente satisfeito, ou ele concorda que entregou, mas ainda o desempenho do trabalho não está igual ele esperado. Ou então, se por acaso ele não entende que a gente concluiu, né, ele vai descrever qual que é o desempenho do trabalho que era esperado e que a gente não atingiu. Tá? Aqui, a solicitação de mudança, é o que eu disse. Se por acaso a gente mostrou para o cliente que a gente entregou, mas ele disse que era algo totalmente diferente, a gente olhou no nosso contrato e realmente a gente vai entrar nesse processo de solicitação de mudança. Então, com esse processo de solicitação de mudança, a gente vai startar outros processos, né, que são mais relacionados à mudança, para a gente garantir que o cliente vai estar satisfeito no final do dia. E, por último aqui, a atualização dos documentos do projeto. Quais? Registro de lições aprendidas, né? Quando a gente valida o escopo e recebe a aceitação por alguma entrega, a gente tem que registrar as lições aprendidas com essa entrega. Atualizar a documentação dos requisitos, né? Porque quando a gente está concluindo alguma entrega, pode ser que a gente está atingindo algum requisito ou não, né? Ou pode ser que ainda falta alguma coisa para atingir determinado requisito, mas pode ser o caso de ter que atualizar a documentação dos requisitos. E, por fim, atualizar a matriz de rastreabilidade dos requisitos, que foi o que a gente já falou.
Agora a gente tem o último processo nosso, que também está na fase de monitoramento e controle, que é controlar o escopo. Tá? A gente validou o escopo, os aceites, mas aqui a gente está controlando o escopo. Tá? O que é controlar o escopo? Controlar o escopo é o processo de monitoramento do progresso do escopo do projeto e do produto e gerenciamento das mudanças feitas na linha de base do escopo. Tá? Então, quais são as saídas desse controle? Controle é basicamente isso, pessoal. Vamos ver o que realmente está no escopo, o que a gente entregou, né? O que a gente está entregando, quais as formas que a gente está entregando, de que maneira, ficar em cima dos requisitos e das entregas para ver se a gente está entregando da forma correta o trabalho que foi combinado, do jeito que foi planejado, e se não, a gente precisa gerenciar as mudanças. Foi o que eu já falei no último da validação. Quais são as saídas desse processo? Primeiro, informações sobre desempenho do trabalho. Né? No último, a gente está pegando de um trabalho que a gente acha que já está aceito. Aqui é durante a gente está executando esse trabalho. Então, a gente precisa entender essa diferença. Solicitação de mudança, que é o mesmo do anterior. Caso a gente esteja vendo, né? Não na fase de validação, não na fase que a gente está para entregar um escopo, mas que a gente está executando aquele escopo e viu que precisa de alguma mudança, esse é o processo. A gente precisa solicitar uma mudança, se esse for o caso, né? A gente está controlando o escopo e viu que precisa mudar alguma coisa. Atualização no plano de gerenciamento do projeto, que foi a primeira coisa que eu disse lá atrás, porque aqui a gente está controlando o escopo e se a gente viu que alguma coisa não está dentro do planejado, a gente precisa alterar o plano lá atrás, né? Que a gente montou para os processos. Então, precisa alterar o plano de gerenciamento do escopo, se a gente alterar alguma coisa no escopo. A gente precisa alterar a linha de base do escopo, né? De novo, se tiver alguma mudança. A linha de base do cronograma, e aqui muito importante, e vou falar mais a linha de base dos custos. Cronograma e custos, a gente volta de novo lá na primeira imagem que eu comecei essa aula. Lembra do triângulo, onde eu falei sobre as restrições, que o escopo, o tempo e o custo está totalmente ligado, exatamente isso aqui. Quando a gente tem uma mudança, a gente tem que atualizar os nossos planos de projeto, tanto do cronograma, quanto do escopo, quanto do custo, porque eles vão sofrer ou podem sofrer alterações. Tá? Aí a gente tem que atualizar a nossa linha de base de medição de desempenho, porque se a gente alterou alguma coisa, a gente tem que saber como vai medir aquela coisa que a gente alterou. Outra saída é a atualização dos documentos do projeto, que vai ser a mesma coisa da validação. Lições aprendidas, documentação do requisito e matriz de rastreabilidade dos requisitos. Pode ser que ficou um pouco confuso para vocês, pessoal, a diferença entre validar e controlar o escopo, mas essa diferença é o seguinte: o processo de validar o escopo ele é diferente do processo de controlar a qualidade, porque o primeiro está principalmente interessado na aceitação das entregas e não no dia a dia da entrega dos escopos, do trabalho. Você está entendendo a diferença? O primeiro é quando a gente está preocupado e visando mais a entrega de alguma coisa. Aqui a gente está controlando o escopo do dia a dia e vendo se a gente está entregando da forma que precisava. E aí a gente tem as saídas, por isso que elas são bem parecidas. Ficou claro para vocês, pessoal? Esses são os 6 processos de trabalho dentro da área de gerenciamento de escopo. Espero que tenha ficado claro para vocês. Né? A gente vai continuar com os nossos conteúdos, né, de gestão de projetos aqui do canal. A gente já falou sobre fases de um projeto, a gente já falou sobre as áreas de conhecimento, já falamos sobre a primeira área de conhecimento, que foi a integração. Estamos falando hoje sobre escopo. E o próximo vai ser, acho que, cronograma, se eu não estou errado. E a gente vai continuar com essas aulas aqui, dessa forma que vem sendo feita. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, dessa aula. Eu espero que vocês me deem bastante feedback também. É sempre um prazer para mim ouvir o que vocês estão achando do curso, o que vocês estão achando da aula. Se vocês têm qualquer dúvida ou qualquer questão que precisa ser tratada, as redes sociais estão aí para a gente conversar, para a gente bater um papo, para a gente discutir sobre esses itens. E é basicamente isso, pessoal. Espero que vocês gostem e até a próxima.